Pessoal, boa tarde para todos, né, gente? Então, sentei aqui um pouquinho para poder trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre a minha vida, né, gente? É isso aí. Então, eu estava falando sobre a vida da filha do Pelé, né? A vida da filha do Pelé foi muito triste, né? Aquela Sandra, aquela que faleceu, né? E ele não teve arrependimento nenhum, acabou dando o mesmo problema que ela tinha, né? E também morrendo, né? Não vou nem falar vindo a óbito, nem faleceu, é morrendo, né? Então, gente, é isso aí. A gente tem que tratar nossos filhos com carinho. Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Quando eu comecei, quando eu era desde pequenininha, eu morava num morro. Lá embaixo, em Niterói, lá no Morro do Estado. Então, eu morava com a minha avó. Era minha avó, minha mãe, meu pai, todo mundo junto num barraco só. Então, esse barraco começou por aí, né, gente? Esse barraco era de zinco. Zinco que a gente fala é barraco de lata, não é nem de madeira, não é barraco de pau a pique, né? Eu também já morei no barraco de pau a pique duas vezes. Eu morei no barraco de pau a pique com meus pais quando eu era pequena, né? E não tinha nem banheiro. Deixa eu te falar, deixa eu contar para vocês. Então começou tudo no campo. Minha mãe morava com a minha avó e minha avó mudou, foi para Fonseca. Minha avó batia na minha mãe, batia em todo mundo. Meus tios, meus primos, o primo do meu pai falava que eu não era filha do meu pai porque eu era muito clara e muito branquinha, então dava confusão, né? Aí meu pai brigava com eles, dava problema lá. E fui morar separado, que foi até numa descida do campo, uma descida. Antigamente a vida era muito difícil no morro, né? Era aqueles barracos de pau a pique, barraco de tábua, barraco, às vezes tinha barraco de tijolo também, mas era aquilo tudo mal feito. Então, minha mãe foi morar ali naquele pedacinho. Então era eu e quatro irmãs. E eu tinha uma irmãzinha pequena, duas irmãs pequenas, e tinha uma que, essa que mora aqui perto de mim, eu tenho 57, ela tem 56. E aí minha mãe tinha mania, né? Minha mãe nunca teve muito juízo, tinha mania de sair e pegar água. Ela ia pegar água e no chafariz e deixava a gente tudo sozinho. Então um nenenzinho de um ano, assim, um aninho mais ou menos, ficava com a gente. E uma vez ela saiu e deixou o neném em cima da mesa. E eu brincando com o neném ali, que eu sempre fui muito desenvolvida, o neném caiu. Caiu, aí caiu de cima da mesa, no chão. Cara, uma criança de 6 anos, tinha 6 anos. Aí foi para o hospital, minha mãe pegou, levou para o hospital, mas naquele dia não aconteceu nada com ela. Nada, nada, nada. Aí começaram a me acusar, falando que eu tinha matado. Até hoje minhas irmãs de vez em quando soltam um negócio desse, mas é mentira. A minha irmã morreu de meningite. Aí depois mudamos dali, fomos para descida, descemos mais ainda o morro. Atravessamos o campo e descemos a rampa. E lá era um barraco de pau a pique. Primeiro era um barraco de tábua, que eu tinha pavor daquele barraco de tábua. Era um barraco de tábua que tinha até ponte, tinha passarela de tábua. Eu tinha pavor de andar naquilo dali. Tinha pavor de repente quebrar aquilo dali, eu caí lá embaixo. E não tinha. Aí depois aquilo dali caiu. Meu tio que tinha deixado lá, meu pai foi morar. Aí aquilo dali caiu. E meu pai começou a fazer um barraco lá mesmo, do lado, de pau a pique. Aí fez um barraco de pau a pique, um cômodo que dividia com um armário, não esqueço até hoje, gente. Um cômodo que dividia com o armário e uma cozinha. Uma cozinha que antigamente os pisos, as coisas que a gente colocava em casa para poder enfeitar, colocamos nessa parede. Então, essa parede tinha assim uma rampinha, um corredorzinho que saía, né? E tinha o quintal e a gente vivia ali. E que dividia a cama do meu pai e da minha mãe era um guarda-roupa na coisa. Então, tinha uma cama de solteiro que dormia eu e minhas quatro irmãs. Aí já era outras irmãs, porque aquelas duas irmãs minhas, lá de cima, que moravam lá no campo, já tinha falecido. Entendeu? Aí minha mãe foi e arrumou umas duas filhas, que hoje em dia tem uma aqui e a outra do lado. Né? Pra quê? Né? Pra quê? Já vivi uma vida que só misericórdia, para que arrumou mais? Já sou errada, eu tive 4 filhos também, eu sou super errada, eu não tinha que ter seguido o caminho da minha mãe. Mas eu criei meus filhos aos troncos e barrancos, eu trabalhava, não deixava faltando nada para meus filhos. Entendeu? Aí, quando a gente ia no banheiro, a gente ia com a enxada atrás, porque não tinha vaso, não tinha banheiro, não tinha descarga, não tinha nada sanitário.
Então a gente ia lá, a gente fazia a nossa necessidade, botava a terra em cima, a gente tinha vergonha, viemos crescendo, crescendo, crescendo. E ali nós crescemos, começamos a ir para a escola. Meu pai batia na minha mãe, era um brigueiro danado. Quando batia na minha mãe, batia na gente também. Eu, com 7 anos de idade, já ia na delegacia. Quem sabe, quem conhece a delegacia de Niterói sabe, lá na Amaral Peixoto, aí na delegacia chamava a polícia para meu pai. Aí quando chegava lá, a polícia falava que ia matar meu pai, então falava que eu ia ter que falar onde que os vagabundos estavam. Eu falava, eu não conheço ninguém lá. Eu, assim, desde pequeno, sempre fui muito esperto. Entendeu? Eu não conheço ninguém lá, só estou vindo aqui chamar vocês porque meu pai está batendo, vou matar seu pai. Eu falava, não matar meu pai, não é só para vocês poderem conversar com ele, de separar eles da briga, não sei o quê. Ele bateu em você, bateu. E ali a gente viemos crescendo, né? Ficando mocinha. E sabe como é que é no morro, né? No morro é assim. Você já cresce, cresce botando o limãozinho, ficando direitinha, fortinha, bonitinha, e já começa já nego de olho, né? E nego que não vale o prato de comida que come. Aí tinha uma pessoa lá que costumava falar que minha mãe era sogra dele. A minha sogra, minha mãe veio te chamar atenção, minha mãe ia, brincava, achava engraçado. Aí quando via a gente no caminho, se sentia no direito de pegar a gente, de levar a gente para onde fosse. Você está entendendo? Às vezes quando via a gente namorando uma pessoa, a gente queria dar corrida na pessoa que estava lá, namorando a gente, que a gente não era obrigado a namorar ninguém do morro. Não era aquele negócio de hoje em dia, né? Que fulano não pode pisar aqui, Bertão não pode pisar ali, né? Não. Aí minha mãe achava engraçado. Um belo dia minha mãe estava trabalhando, minha mãe nunca deixou de trabalhar, mas não dava nada pra gente. Nem minha mãe, nem meu pai, não dava nada. Sabe o que é nada? Nada. E a gente ficava tudo em casa pequena, de tudo pequeno. Eu lavava roupa, eu arrumava casa, eu fazia comida, eu só não sabia estender roupa. Minha irmã, com 11 anos de idade, botava bujão nas costas, bujão de gás de 12 quilos, entendeu? Eu levava para casa. Eu pegava água o dia inteiro, ninguém esquentava a cabeça, tomava banho. Tá? No outro dia a gente estava lá de novo pegando água, a gente sofria, a gente pegava água da rua. Quem conhece Niterói sabe, Amaral Peixoto, Fagundes Varela, a gente pegava água, cansei de pegar água na casa de Biafra. Na casa daquele cantor Biafra, a gente chegava lá com o baldinho, eu pegava muita lata de 15, não era de 20 não, que na época era pequena, e minha irmã pegava um bolinho, minha irmã tinha problema nas pernas, ela andava assim, a perna dela era assim, né? Ela andava e a perna dela era assim. Aí a gente chegava na casa dele para tomar café, ele falava assim pra gente: vocês já tomaram café? Para poder pegar água. Eu já tomaram café? Não. Então senta aí que vocês vão tomar café. Dava café pra gente. E depois a gente subia todo mundo satisfeito. Eu lembro uma vez que eu tinha um cachorro, né? O nome dele era Cacá. Pouco tempo agora eu estava até falando aqui em casa. O nome dele era Cacá, cachorro bonito, parecia um dálmata. Grande, sabe? E ele seguia a gente, quando a gente saía, ele seguia. E a gente atravessava e a rua era transversal, ela via carro. Quando ele foi atravessar, o carro pegou ele, olha, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, a madame teve que pegar aquele cachorro e botar para dentro. A madame pegou para poder cuidar dele. E a gente todo dia passava lá para ver se ele estava vivo. Sabe, todo dia, deixa ele aqui que eu vou cuidar dele para vocês, PPP, ele morreu. Ela falou, ele morreu. Eu falei, será que morreu mesmo? Morreu. Ele morreu. Se você quiser, você pode ir lá atrás dele. Aí nós pegava água e chegava em casa, ninguém esquentava não, nós lavava roupa, nós arrumava casa, nós lavava louça. Hoje em dia até brinco, né? Eu falo, gente, pegar água, lavar louça com bica d'água é muito fácil. Antigamente se a gente quisesse lavar uma louça, tomar um banho, lavar uma roupa, a gente tinha que pegar na cabeça, né? E aí nós viemos crescendo, 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 né? E só maltratos, só maltratos, só maltratos. Meu pai separou da minha mãe, aí acabou que meu pai separou da minha mãe, nós saímos dali, fomos morar em Tenente Jardim, aí foi só a benção, só a misericórdia, dei muito trabalho, eu dei muito trabalho, e aquele cara que começou a falar que eu era namorada dele, falar que eu era namorada dele, não podia me ver na rua, que me pegava, me levava, não queria ver eu com ninguém, um brigueiro danado, uma confusão danada, muito ruim, vida assim, uma vez eu fui dada como morta, e eu não estava morta, estava lá em Uaíba, Vilar Carioca. A minha mãe me procurou em cemitério, minha mãe me procurou em tudo quanto é lugar, não me achou. Quando eu apareci, minha mãe nem acreditou, entendeu? Mas por quê? Ninguém tomava conta da gente, ninguém dava valor, ninguém queria nada com a gente, ninguém queria tomar conta, sabe? Que é isso que eu falo, gente, tome conta dos seus filhos. Quando seus filhos estiverem crescendo, não pede para poder ir em lugar nenhum, tá entendendo? Porque eu costumava falar que eu ia tomar conta dos meus filhos até os 40 anos. Quando meus filhos eram pequenos, eu não deixava meus filhos para lugar nenhum. A não ser se fosse de galera. Tipo assim, o filho da vizinha mora aqui. Aí tinha os coleguinhas.
que os coleguinhas dele morava lá no morro. Mas depois os coleguinhas dele começaram a dar papá virada, eu já comecei já a afastar eles. De não falar assim, eu não quero você brincando com fulano, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu chamava eles e dava conselho para eles. Falava, meu filho, você está vendo que fulano está assim, que fulano está assado. Eu nunca bati por causa disso. Os colegas tinham mania de falar que eu falava que eu não queria eles andando. Nunca falei isso. Pode chamar meus filhos, pode perguntar. Eu só dava conselho. Falava, meu filho, preste atenção com quem você está andando. Na palavra de Deus diz com quem tu anda que eu te direi quem é. Eu nunca proibi meus filhos de brincar com ninguém. Por isso que meus filhos nunca me deu trabalho. Eu não gosto de falar de filho de ninguém, não falo, não falo, não falo. Eu só falo às vezes do meu sobrinho. Tem um sobrinhozinho aqui que ele é uma benção. Ele pode ficar perto de menina. Você está entendendo? Eu não gosto dele, é primo, todos os dois primos, mas é primo, não é irmão. Irmão está fazendo com irmã, imagina primo com prima. Você está entendendo? Então, quando eu vejo ele brincando muito com ela brincando muito com ele, eu falo, menino não brinca com menina, menina não brinca com menino. Você está entendendo? Você tem que procurar pessoas da sua índole, pessoas do seu jeito, do seu sexo, para você poder brincar. Entendeu? Ele gosta muito de brincar de pique-esconde. Outro dia, sabe que estava tudo escuro aqui embaixo, aqui, ele estava correndo aqui, se escondendo. Quando me viu, ele falou, oi, tia. Eu falei, quem é? Sou eu, fulano de tal, sou eu, Gabriel. Aí eu falei assim, essas crianças brincando no escuro. E fiquei prestando atenção neles, porque se eu ver alguma coisa, eu falo com eles. Eu chamo atenção, porque eu sou tia, eu não vou querer ver o mal dele, nem vou querer ver o mal de outras crianças. Você está entendendo? Aí, então, voltando ao nosso papo, né, que a gente estava, né, gente? Então, meu pai, ele era uma pessoa, sabe, muito perversa, já tentou até me agarrar dentro de casa. Aí foi, a gente começou a dar trabalho. Dei muito trabalho, gente. Eu dei muito trabalho, não foi pouco, não. Só parando um testemunho, acho que eu nem lembro dos trabalhos que eu dei. Eu dei muito trabalho. Já fui dada até como morta, tá? E eu estava onde? Vilar Carioca, lá em Uaíba. Tá? Então, é devido ao nosso tratamento que a gente dá para os nossos filhos que a gente vai se revoltando. Tratei minhas filhas totalmente diferente, tratei minhas filhas com carinho, meu amor, brigo. Eu sou enjoada pra caramba. Quando começa a brigar comigo, eu sou muito enjoada. Mas sou uma pessoa excelente. Se você for minha amiga, você leva minha roupa do meu corpo. Entendeu? E dei muito trabalho. Aí saímos dali, fomos para outro lugar. Dali daquele outro lugar, fui morar na rua, morei na rua, entendeu? Fiquei igual mendiga na rua, mas sempre limpinho, cabelinho tudo direitinho. Quando parecia um trabalhinho, eu ia trabalhar. Nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, sempre ali no trabalho, entendeu? Criei meus filhos trabalhando, ralando, nunca deixei faltar nada para os meus filhos. Tinha dia que eu estava desempregado, eu ia trabalhar de camelô, que a coisa mais difícil que tinha era eu ficar sem minha carteira assinada. Tá? Trabalhava com a minha carteira direitinho assinada, nunca mexi nada de ninguém, nunca roubei nada, nunca tirei roupa para poder ficar aqui, ali, com fulano. Antigamente você queria, você está mais nova, né? Queria arrumar uma pessoa assim, que te ajudasse e ajudasse seus filhos, né? Mas não era caso de prostituição, você me dá tanto que eu vou... Não, não. Quando eu via que não dava certo, eu capinava, desaparecia, entendeu? Não dá. Brigava, eu era brigona, brigava com todo mundo, brigava com Deus e tudo. Quando eu estava namorando, estava muito bem, estava tudo muito bem, tudo muito direitinho. Estava lá no mundo, né? Estava brincando, sambando, eu trabalhava, mas botava meu crachazinho quando saía para poder beber minha cervejinha, botava meu crachá em cima da mesa, para nego não pensar que eu era uma qualquer, né? Pedia o que eu tinha que pedir, bebia o que eu tinha que beber, nunca andei atrás de ninguém. E graças a Deus até hoje estou só, porque eu não quero ninguém para poder atrasar minha vida, tá? Não quero ninguém para me bater e me matar. Aqui em São Gonçalo, esses dias apareceu uma menina, ó, tá um protesto danado no Face, porque apareceu uma menina que acabou de sair da igreja. Uns falam uma coisa, outros falam outra, falam que ela estava em Tindiba, falam que estava em Rio do Ouro, tava... Gente, uns falam que estava ali em cima, ali no Pacheco, entendeu? Mas eu acho isso uma covardia. Homens do meu Brasil baronil, para de maltratar as mulheres, porque Deus, ele não dorme. Deus, ele não dorme. Não adianta você cavar uma cova para mim pensando que eu vou cair. Quem vai cair vai ser quem cavou a cova. Tá entendendo, meus lindos?
Então, preste atenção na vida de vocês para que esse negócio, tanta mulher aí dando sopa, vocês fazendo perversidade com criança, com pessoas doentes da cabeça, com mulheres que não aguentam com vocês, não aguentam com nada. Preste atenção, entendeu? Vamos caçar mulheres que querem homens, entendeu? Né? Pessoas indefesas. Vou deixar vocês por aqui só com esse pensamento. Para pensar, pensa direitinho antes de vocês fazerem. Não deixa o diabo tomar conta da mente de vocês, não, tá? Aqui, vou parar por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, tá? E é isso aí. Escuta o conselho de uma pessoa mais velha do que vocês, ou até mais nova do que vocês. Presta atenção, tá?